Oi pessoal, aqui é o professor William, para a gente terminar o nosso curso falando aí da TI aplicada à logística. Mais uma vez uma breve revisão. A gente mostrou toda a evolução do computador, né, o lançamento do primeiro microprocessador da Intel, que possibilitou que os computadores começassem a ser criados. Então aqui é o bisavô do computador, o Altair 8800, o primeiro software dentro dele, o BASIC da Microsoft, e isso dá o start aí do computador pessoal. Aí uma dupla de Steves, que nos anos 70 criou uma empresa chamada Apple, e começaram a desenvolver os computadores da mesma marca, e começaram a desafiar grandes empresas como a IBM, que já estava no mercado com os mainframes. A IBM contra-ataca em 81 com um computador pessoal, um PC, e aí com uma configuração de cadeia diferente do que a IBM estava fazendo, né? Ela tinha uma integração em vertical, você fazia tudo dentro de casa, todos os itens, né? E quando ela desenvolve o computador pessoal aqui nos anos 80, há uma divisão, né? Você vê de tarefas, onde começa a contratar diversos fornecedores, terceirizar a sua produção para diversos agentes diferentes na cadeia de computadores. Isso faz com que esses caras que projetam o produto, né, IBM, Compaq, DAA, eles se interessam por esse sistema de terceirização e começam a fabricar cópias do PC usando Intel, usando Microsoft, usando tudo que a IBM fazia, e isso fez com que o PC se tornasse o projeto dominante, né, o computador dominante no mercado. E a Apple, nesse caso, perde o seu espaço, embora desde aquela época era reconhecido como um computador melhor, né? Mas enfim, só para ilustrar a questão da cadeia de suprimentos dentro de uma questão estratégica aí, no caso da indústria de computadores. Bom, o computador evoluiu, mas mais do que isso, o desenvolvimento da internet, que começou lá em 1969, culminou com a World Wide Web, criada por esse figura aqui, Tim Berners-Lee, e depois o primeiro navegador com esse aqui, o Marc Andreessen. Então o desenvolvimento desses caras fez com que o computador mais a internet chegasse na mão dos mortais, e mais do que isso, amplamente utilizada aí nos negócios, pelas empresas. A logística se beneficia desse movimento, né, de evolução de computador e de internet, e hoje não se imagina a logística sem o uso de ferramentas de TI. A gente divide as soluções em logística por algumas categorias, né? Uma delas são os softwares de planejamento. Então, quando as empresas começaram a utilizar o computador, elas já começavam a colocar o que a gente chama de lista de materiais dentro do computador, nos anos 60. Depois, nos anos 70, a lista de materiais foi incorporada pelo MRP, o Planejamento dos Recursos Materiais, para que as empresas pudessem programar aquilo que eles iam fabricar. Nos anos 80 se entendeu que só programar não adianta, isso tem que saber qual o tempo, qual o custo disso. Então surgiu a tecnologia MRP2, Planejamento dos Recursos de Manufatura, e você vai ver que você está vendo que uma está englobando a outra, quer dizer, a próxima geração não elimina a anterior, né? ela na verdade incorpora. E no final dos anos 90 e nos anos 90 você tem a tecnologia do ERP incorporando tudo isso. O que são esses softwares, né? O MRP é aquele que a gente fez até o exercício na mão aí, né? Você fez a programação de uma caneta, aqui você tem um exemplo de uma lapiseira, tem uns itens que tem que ser montados, né? Aquelas planilhas que a gente fez, que tem ordens ali que tem que ser alocadas. Essas ordens têm lotes, esses lotes são os lotes econômicos que a gente calculou, né? De compras e de produção. Então esses números são incorporados no MRP, para que o MRP faça o cálculo, aquele cálculo que você fazia na mão, ele faz e te dá o resultado que tem que ser produzido, em que data que tem que ser produzido, né? E o MRP2, ele incorpora essa tecnologia, incluindo a questão da capacidade, né? É um estouro de capacidade, porque os departamentos, como a gente até estudou em gestão da produção, vocês têm uma capacidade produtiva, uma capacidade real, que tem que ser informada para o sistema. Então, quando você tem uma carga de trabalho que estoura a capacidade,
você já tem condição de prever isso usando esse tipo de software e fazer o ajuste antes que o problema ocorra. Então, um resumo aqui, o MRP ele vai te responder 3 questões: o que, quanto e quando produzir ou comprar, e o MRP2 incorpora, além dessas funções, o como, são os recursos, né, produzir e comprar. E tudo isso hoje está dentro de um outro software chamado de ERP. O ERP é mais conhecido pelas marcas comerciais, né, a mais conhecida é o SAP, o SAP, e são um conjunto de módulos interligados a um banco de dados, e isso, vamos dizer assim, facilita a distribuição da informação dentro das empresas, porque o que acontece no departamento ou no respectivo módulo, né, por exemplo, gestão de transporte, ele tem um módulo lá de transporte, tudo isso vai para o banco de dados e todo mundo fica sabendo o que está acontecendo. Tá? Os outros softwares que são incorporados na categoria execução são 2, o WMS, é uma categoria de softwares para gestão de estoques. Então, tudo que estiver relacionado à gestão de estoque, quem faz é o WMS. Preciso soltar uma lista de separação de pedido, é o WMS que faz isso. O inventário, WMS. Preciso guardar o material, onde eu vou usar, WMS. Preciso saber onde está o material, WMS. Tudo relacionado ao estoque é o WMS que resolve. Se você lembrar aqui da letrinha, né, o W, né, vem de warehouse, do inglês, do armazém. Então, ele é o chefe do armazém, é o WMS. E o seu amiguinho é o TMS, o T aqui do transporte, né? Transportation. E ele atende as necessidades aí dos executivos de logística para fazer ou tomar as decisões no transporte, fazer os seus cálculos de frete, fazer as estatísticas de atendimento de transportadora, se elas estão indo bem ou estão indo mal, enfim. É o TMS que ajuda isso. Então, do armazém para dentro é o WMS, quando vai para o caminhão, do armazém para fora, quem faz a gestão é o TMS. São 2 softwares importantes para quem trabalha com logística. E no caso da comunicação, são softwares, uma outra categoria com vários softwares, né? O primeiro deles que existia no mercado é o EDI, que é a troca eletrônica de dados. Essa troca, que antes era feita por uma empresa aqui, né, que centralizava uma caixa postal, ela recebia e mandava para o parceiro, né, recebia e mandava. Hoje isso praticamente não existe mais. Na casa de logística, a internet substituiu isso, mas no setor financeiro ainda você tem isso, né? Porque a internet é uma rede aberta, você não tem tanta segurança. Nesse caso do EDI, uma rede fechada, você tem essa troca eletrônica de arquivos, né, de uma maneira mais segura. Então é basicamente você de repente emitir uma nota eletronicamente e mandar essa nota para o seu parceiro de negócio. Então antes que era tudo em papel, o EDI veio e equacionou tudo isso, né? Hoje você pode mandar uma ordem de pagamento eletronicamente, não usando a internet, né? Usando uma rede privada que tem mais segurança. A próxima tecnologia aqui é o caso do GPS, né? O GPS que nós usamos aqui é o sistema Navistar. O sistema Navistar é de propriedade dos Estados Unidos da América. Então eles colocaram no ar 24 satélites. Cada satélite aí pesa em torno de 1 tonelada. Tem 2 painéis de 6 metros, né, painéis solares. Esses satélites aí eles dão uma volta, 2 voltas durante um dia na Terra, né, então eles rodam aí com determinada rapidez. E esse é o que a gente chama de subsistema de satélites, ou segmento aéreo que compõe então esses 24 satélites. Como eu falei, os americanos têm o Navistar, que a gente usa aqui, é um sinal gratuito, embora o satélite emita 2 sinais, né, de um uso civil e uso militar. Mas os russos, por exemplo, tem um deles, é o GLONASS. Então eles fogem da dependência dos americanos. A gente poderia captar o sinal do GLONASS, então, se você tivesse um aparelho para isso, tranquilo. Tá? Mas não é tão eficiente quanto o Navistar, não tem a precisão que eles têm. O sistema GPS também ele tem o subsistema de controle, ou segmento terrestre, que são pontos aqui na Terra que monitoram os satélites lá no espaço. Também os americanos fazem esse monitoramento, até porque o satélite pode apresentar algum problema, e a partir desses pontos de monitoramento que eles tentam
consertar isso, né? E o satélite, como a gente falou em aula, tem uns 10 anos aí de vida útil e tem que ser aí continuamente substituídos. E esses caras fazem o monitoramento de tudo isso. E o último subsistema, que compõe todo o sistema GPS, é o do utilizador, é o nosso aparelho, que você aí precisa ir nos 4 satélites para ter uma boa localização. Tá legal? Onde a gente usa isso em logística, basicamente nos veículos de carga. Então você vai ter aqui predominância do transporte rodoviário, então você usa aí muito em caminhões. O nosso Piquet começou com essa tecnologia aqui no Brasil, com a empresa dele, a Autotrac, lá de Brasília, e ele começou a vender isso para as exportadoras. Então é um conjunto aqui onde ele coloca a antena, né, um aparelhinho aqui que você transmite informações para a central, e um computador de bordo que trava a porta do baú, pode travar os freios, enfim, várias coisas ligadas ao caminhão. E na central você tem lá uma tela onde é feito o acompanhamento das cargas e coisas do tipo. Você seleciona uma área onde o seu caminhão sair daquela área, por exemplo, ele trava as portas, trava os freios, enfim. Então você pode ter vários recursos de segurança usando a tecnologia do GPS. E a gente falou do código de barras. O código de barras são essa estrutura aqui de barras escuras e os espaços em branco, né? Quando o laser passa lá, né, as barras escuras absorvem o laser, os espaços em branco refletem o laser por volta para o aparelho. Aí ele começa a entender os zeros e uns, né, os números binários, para traduzir esse código que está colocado aqui. Esse código é chamado de número de artigo europeu, o 13 aqui porque são 13 dígitos. Eles são controlados pela GS1. O Brasil assinou um contrato onde ela usa esse padrão aqui. O americano, por exemplo, usa um padrão deles, né, de 12 dígitos e tal. Agora esse número, que eles querem fugir dessa coisa de europeu, né, ficou agora número de item de comércio global, né, também com 13 dígitos. Ele é composto, então, quando eu quero vender isso para o varejo, né, é onde rola essa norma, né, eu tenho que ir lá na GS1, mostrar para ele lá o meu CNPJ, a lista dos meus materiais, e ele vai me dar então um código para cada um dos itens, constando o que? 789, que é um item do Brasil, tem esse número. Aí vem de 4 a 6 dígitos, que é o código da empresa, depois de 3 a 5 dígitos, que é o código do produto, e um último que é um dígito de controle para validar os outros. Então o código de barras só tem isso, não tem preço, não tem nada. Tudo o resto é amarrado no banco de dados que a empresa tem no computador dela. Então quando eu passo isso no supermercado, o que acontece na verdade é esse código que é lido pela máquina, que em números binários vai lá para o banco de dados. Lá no banco de dados está amarrado esse código com uma descrição com preço, essa informação volta lá para a tela e o cliente fica sabendo quando está pagando pelo item. Esse padrão também pode ter uma estrutura menor de 8 dígitos, onde se consta só o país, o produto e o dígito de controle. Ele é liberado para embalagens menores, o de 8 dígitos. E aí, por fim, nós temos a tecnologia do RFID, que basicamente você tem aí uma tag. A tag é um chip com uma antena, onde ela recebe o sinal de uma outra antena, que está transmitindo aqui ondas de rádio. Essa tag então fala, opa, eu estou aqui, e aí passa isso para a antena passa para um leitor que passa para um sistema. Então, que tipo de sistema? Um WMS, por exemplo, né? A mercadoria chegou no depósito, ela tem uma tag, ela é identificada e vai para o sistema dizendo, olha, chegou a caixa XPTO. Ok? Isso ainda não está em uso, né? A gente comentou, né? O Sem Parar tem isso, né? Enfim, tem algumas iniciativas nesse sentido, mas ela não explodiu ainda por uma questão de custo. Ainda é um pouco caro você ter toda a estrutura de tags, mais antenas, mais software, etc. e tal. E também existem várias questões aí de ordem, que a gente comentou também, né? De ordem filosófica, de ordem religiosa, ordem de privacidade, enfim, que estão sendo discutidas. Aplicações comerciais, aqui a gente está falando das frequências, né? Você tem alta e baixa frequência, isso muda a distância da leitura da tag, etc. e tal.
tudo isso está sendo discutido nessa relação da indústria de varejo, né, que seria uma tentativa de substituir o código de barras, embora isso ainda não possa ser, a gente não pode afirmar isso, né, mas pode ser indicado como uma tendência, embora muito distante. O que está se discutindo é o que vai ser colocado dentro dessa tag, dentro desse microchip, para poder identificar o item. E quem está por trás disso, quem é? GS1, é a mesma do código de barras. Porém, a estrutura do que eles chamam de código eletrônico de produto global é diferente. Você tem, por exemplo, aqui nessa estrutura o que eles chamam de header, que são dígitos aqui que vão dizer se esse produto, se essa tag está num produto individual, se está numa caixa, se está num pallet, se está num caminhão, enfim. Esse header vai dizer como que eu estou unitizando esse material. Então, unitizar é esse agrupamento, se ele está individualmente, se ele está em caixa, se está em trio, se tem, entendeu? Um pallet, enfim. Depois a gente vai identificar a empresa, depois o que eles chamam de classe do objeto, que é a identificação do item, qual é o material, e a grande diferença, o número de série. Então aqui, diferente do código de barras, eu vou identificar individualmente cada produto. Eu vou ter uma identificação individual. Então, se eu tenho uma garrafa de água Minalba 500 ml sem gás, cada garrafa vai ter uma identidade própria. E a gente vai conseguir rastrear ela por toda a cadeia de suprimentos. Então, você tinha uma cadeia que antes era assim, né? O fluxo físico de informação era de etapa em etapa. Agora não. A gente vai estar prevendo aí uma rede EPC, uma rede onde todos os códigos vão estar armazenados e todo mundo que estiver na cadeia, que teria acesso a essa rede, vai saber por onde anda o produto. Aí vem as questões de ordem gerencial, né? Que, por exemplo, você tem lá a empresa vendendo, você imagina a Coca-Cola vendendo para o Walmart. Aí ele vê lá pela rede EPC que aquela promoção, aquele preço baixo que ele fez lá para o Walmart, na verdade não está na gôndola, né? O material ainda nem saiu do depósito dele. Aí ele vai ficar ligando para o Walmart. Pô, eu te vendi no preço bacana para vender meu produto, você ainda nem colocou na gôndola. Então começa a ter esse tipo de conflito que os varejistas não querem. As próprias pessoas também não querem ser rastreadas o que elas estão comprando, enfim, tem uma série de questões que está sendo discutida pela indústria para ver o que vai ser aí do glorioso RFID, identificação por radiofrequência, mas que é uma tecnologia interessante, sem dúvida. Okay? Vale a pena procurar no YouTube uns vídeos que mostram o que essa tecnologia é capaz de fazer. Tá legal? Bom, tá aí a breve revisão de TI aplicada à logística, finalizando assim a nossa disciplina. Ok? Até logo, pessoal.